Olá! Seja bem-vindo à nossa primeira aula de Seminários Interdisciplinar 3. Eu sou a professora Renata e eu vou falar um pouco sobre a importância da pesquisa científica na gestão de negócios. Vamos começar então com a minha introdução para eu falar um pouquinho da minha formação para você. Eu sou a professora Renata Storch Pereira, sou mestra em Administração e bacharela em Administração também. Vamos começar com o nosso convite ao estudo com duas questões que eu trouxe para que a gente possa respondê-las até o fim da nossa aula. A gente vai conseguir responder essas questões. Vamos ao quadro para ver quais são essas questões. A primeira questão é: as técnicas de pesquisa científica podem ajudar nas decisões dos gestores? Então, será que uma pesquisa científica, algum artigo, pode auxiliar na gestão da nossa organização? Como que os gestores podem utilizar a cientificidade para melhorar a gestão de recursos organizacionais? Antes de darmos início à nossa aula, eu deixo uma questão para que você possa refletir sobre a importância da pesquisa científica na gestão da organização. Vamos ao quadro para ver qual é essa questão. Para você, qual é a importância da pesquisa científica na gestão dos negócios? Será que a pesquisa científica vai ter alguma importância para a gestão dos negócios? Vou deixar um momento para que você possa refletir sobre qual é essa importância para a pesquisa e eu volto em seguida. Você teve um tempo para pensar um pouco sobre o assunto da nossa aula, eu vou passar um vídeo para que a gente possa analisar qual é o cenário da pesquisa científica no Brasil. Acompanhe comigo no quadro esse vídeo. O Brasil ocupa a posição de destaque em ranking de qualidade científica. Segundo informações do Nature Index de 2015, o país é primeiro lugar na América Latina e 23º no ranking mundial, com mais de 35 mil grupos de pesquisa científica atuantes. Apesar disso, o investimento no setor ainda é baixo. Por conta da atual crise econômica do país, novos cortes orçamentários ameaçam agravar ainda mais a situação da ciência nacional, com redução de recursos para bolsas e para financiamentos de pesquisas nas universidades. Com a menor verba em 12 anos, a perda foi de R$1 bilhão em investimentos. Especialistas do setor afirmam que no Brasil não é dado o devido valor à pesquisa científica e ao impacto social e econômico que ela tem. Países desenvolvidos como a Alemanha e Japão reconhecem há décadas a importância dos investimentos em pesquisas científicas. Nos Estados Unidos, o National Institute of Health possui um departamento próprio para calcular o impacto econômico dos projetos de ciência financiados pelo governo. A informação é de que o investimento de $3,8 bilhões no projeto Genoma Humano, por exemplo, rendeu outros 796 bilhões e criou 310 mil empregos. Segundo dados do Ministério da Ciência e Tecnologia, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento feitos no Brasil não passam de 1,6% do Produto Interno Bruto. Enquanto isso, os Estados Unidos investem no setor mais de 3% de seu PIB, 6 vezes maior do que o nosso. De acordo com o Dr. Alexandre Mendonça Munhoz, professor livre docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, nos últimos anos houve um aumento progressivo de verbas destinadas à ciência e tecnologia e incentivo à pesquisa no Brasil. No ano 2000, o Brasil investia por volta de 18 bilhões de reais, 16 bilhões de reais em ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. Até 2012, 2013, esses dados chegaram a quase 90 bilhões. E é um gráfico que ele cresce todo ano. Mas a diferença do investimento feito pelos outros países ainda é grande.
e o momento atual não tem sido muito favorável. É um raciocínio muito simples, o lençol ele é curto. Se a gente vai esticar para cobrir um lado, com certeza o outro lado ele vai descobrir. E não é uma realidade só no Brasil, é uma realidade no mundo. Mesmo países passando por crise, dependendo das políticas que são adotadas para ciência, tecnologia e pesquisa, há uma divisão e há uma filtragem desses recursos para áreas mais prioritárias. A própria Alemanha, Europa, Espanha, alguns países, nos momentos de grande crise, que foi 2009, 2010, 2011, eles aumentaram o investimento em ciência e tecnologia porque não consideram isso uma despesa, consideram isso um investimento. Então, mesmo em crise, porcentagens maiores do PIB desses países foram destinadas para pesquisa porque eles entendem isso, pela história de evolução desses países, que é a saída para o desenvolvimento da crise. Bom, a partir desse momento a gente começa a perceber que a pesquisa científica ela tem grande importância na economia, seja ela nacional ou mundial. Então, nesse vídeo nós podemos perceber que a pesquisa ela é acatada como um investimento nos países do primeiro mundo, né, de primeiro mundo, que conforme a gente viu o doutor falando, né, Alemanha, Estados Unidos, eles sempre vão investir na pesquisa científica, independente de crise ou não, porque eles consideram a pesquisa científica como um investimento e não como uma despesa, enquanto no Brasil a gente ainda está progredindo nessas questões em relação à pesquisa científica e os outros países de primeiro mundo, eles já investem muito mais em pesquisa do que o nosso país. Então, a partir de agora, a gente vai dar a introdução à nossa aula para verificar como é a pesquisa científica, ela vai poder auxiliar na gestão das organizações para melhorar nas decisões, no planejamento, para verificar diagnósticos de algumas empresas, né, ou consultorias, como é que a pesquisa científica ela vai auxiliar nessa gestão. Vamos comigo no quadro para verificar, então, qual é a nossa situação geradora de aprendizagem dessa aula. A primeira pergunta que eu trago para você é: como podemos utilizar as pesquisas científicas para a gestão de negócios? Então, essa situação de geradora de aprendizagem, eu trago um personagem, que no caso é o professor Paulo. O professor Paulo, ele é um microempreendedor individual e ele faz consultorias para diversas organizações. Então, além dele ser professor, ele pode também prestar consultorias para diversas organizações. Então, se ele é chamado para prestar uma consultoria, ele utiliza o seu conhecimento para auxiliar nessas organizações. Por ser professor, Paulo já realizou diversas pesquisas científicas e utiliza seus conhecimentos nas consultorias que ele realiza. Vamos dar continuidade à nossa situação geradora de aprendizagem. O que aconteceu? Paulo foi chamado para aconselhar, ou seja, para prestar uma consultoria para a Prefeitura de São José dos Pinhais, que fica no Paraná. A Prefeitura gostaria de saber quais são os custos com a educação municipal, a fim de verificar quanto custava cada escola, quais eram as escolas mais eficientes, quanto custava cada professor, qual era o desempenho dos alunos, entre outras questões que o professor Paulo ele pode investigar no município de São José dos Pinhais. Então, a partir de agora, nós vamos ver como é que o professor Paulo ele realizou essa pesquisa com as técnicas de metodologia científica para verificar, fazer um diagnóstico do município em relação à educação municipal. Acompanhe comigo no quadro qual vai ser o esquema que ele fez para planejar a pesquisa dele. Então, no planejamento de uma pesquisa, nós temos que ter em mente todos esses itens que vão estar dentro da nossa pesquisa. A começar pela introdução. O que nós devemos trazer na introdução? A gente traz um contexto do que está sendo estudado, né? Qual é o problema que vai ser investigado?
Então, nós temos que trazer esse contexto para explicar como é que está a situação que estamos estudando. No caso, o professor Paulo, ele vai trazer um contexto da educação municipal. Educação. Dentro da introdução ainda, o professor Paulo ele tem que trazer seus objetivos, né? Qual que será que vai ser o objetivo da pesquisa do professor Paulo? Ou seja, qual que é o alvo que o professor Paulo quer atingir com essa pesquisa? Para guiar essa pesquisa, nós temos que ter um referencial teórico, né? Que são livros, artigos, outras coisas que já foram estudadas em relação ao tema que nós vamos pesquisar. Então, o referencial teórico, ele vai ser um guia da pesquisa, de qualquer pesquisa. Em seguida, nós trazemos os procedimentos metodológicos, ou seja, quais foram os caminhos que nós seguimos para alcançar o objetivo que nós definimos aqui na introdução. Quais são os procedimentos metodológicos, né? Que são esses caminhos que nos levam a atingir o objetivo da nossa pesquisa. Depois dos procedimentos metodológicos, nós temos que realizar, então, a análise e discussão dos resultados. Esses resultados são os dados encontrados nas nossas pesquisas. E as considerações finais, elas vão apresentar os principais resultados, as principais considerações. Se teve limites na pesquisa, se tem sugestões para a pesquisa, tudo isso a gente pode colocar nas considerações finais. Um ponto muito importante também são as referências que nós utilizamos em nossas pesquisas. Essas referências, elas devem seguir uma norma, que é a ABNT. Nossa, professora, mas essa norma ela é muito trabalhosa. Ela pode ser trabalhosa, né, da gente aplicar essa norma, mas ela é fundamental para padronizar todos os nossos trabalhos, toda a nossa pesquisa. Então, essa norma ela vai auxiliar a gente a saber como é que a gente pode citar algum autor sem copiar e colar. Como é que se a gente faz uma citação longa, uma citação curta, para evitar assim o plágio. Então é muito importante que a gente siga essa norma da ABNT em todas as nossas pesquisas, tá certo? Antes de ver como é que o professor Paulo fez essa pesquisa em São José dos Pinhais, nós vamos relembrar alguns tipos de pesquisa conforme seus objetivos ou procedimentos técnicos. Vamos acompanhar comigo no quadro quais são essas classificações das pesquisas. Quanto aos objetivos, nós temos aqui 3 tipos. A pesquisa, ela pode ser exploratória, que vai ser quando a gente vai aprimorar as nossas ideias, nós vamos aprofundar o nosso conhecimento, então nós temos que explorar, a gente vai investigar mais profundamente algum caso, alguma população, um fenômeno, então pode ser exploratória, que é de aprimorar as ideias. Já a pesquisa descritiva, como o nome já diz, vai descrever alguma situação, colocar alguma característica em relação a uma população ou fenômeno. Então, a gente vai descrever alguma coisa, todas as suas características. E a pesquisa explicativa, ela vai explicar também, como o nome já diz, ela vai explicar a razão das coisas, né? Por que acontece alguma coisa ao invés de acontecer outra? A pesquisa explicativa ela tem esse objetivo, de explicar as razões das coisas. Nesse sentido, qual será que vai ser a melhor opção para o professor Paulo aplicar a sua pesquisa em São José dos Pinhais? Bom, ele vai primeiro explorar um município, né? Ele vai investigar mais profundamente as características da educação municipal de São José dos Pinhais. E ele também vai descrever essas características.
Então, ele pode utilizar tanto a pesquisa exploratória quanto a pesquisa descritiva. Vamos dar continuidade no quadro para verificar os outros procedimentos técnicos que nós podemos utilizar. Então, a classificação das pesquisas em relação aos procedimentos técnicos. Eu trouxe alguns exemplos de procedimentos técnicos que nós podemos utilizar em nossas pesquisas. Nós temos a pesquisa bibliográfica. Essa pesquisa ela é feita com materiais que já foram analisados. Então, a gente pode pegar artigos, livros, que são as bases dessa pesquisa bibliográfica. A pesquisa documental, nós vamos analisar os materiais que ainda não tiveram análise, né? Na pesquisa bibliográfica, nós utilizamos materiais que já foram analisados e na pesquisa documental, esses materiais, esses documentos ainda não foram analisados, né? Eles não receberam um tratamento analítico. Então, a gente pode pegar, por exemplo, um orçamento de uma organização, a gente pode utilizar tabelas, quadros que ainda não receberam um tratamento analítico e fazer essa pesquisa documental. Analisar esses documentos com um foco, um objetivo da nossa pesquisa. Na pesquisa experimental, aqui a gente tem que lembrar das nossas feiras de ciências, né? Quando a gente estava lá no ensino fundamental, a gente tinha as feiras de ciências que a gente observava os efeitos de algum fenômeno. No levantamento, são questionários que podem ser tanto fechados quanto abertos. E aí, esse levantamento ele pode ser feito através de censo, através de amostra, que a gente vai levar esses questionários para que a população ou o fenômeno estudado responda a alguns questionamentos que nós iremos fazer de acordo com os nossos objetivos de pesquisa. O estudo de campo, nós fazemos uma observação direta do nosso fenômeno, do nosso objeto de estudo. Nós vamos olhar diretamente para esse caso que está sendo estudado. E o estudo de caso, ele vai analisar uma situação que vai depender de acordo com o objetivo da nossa pesquisa. Então, agora, nós vamos começar a perceber qual é o tipo de pesquisa que o professor Paulo pode utilizar. Quanto aos procedimentos técnicos, ele pode utilizar tanto os levantamentos, né, que são questionários que ele pode aplicar na prefeitura para saber essas informações, tanto de custo, quanto de desempenho dos alunos, quanto custava qual era a remuneração dos professores. O professor Paulo, então, ele pode criar um questionário e pedir para a prefeitura responder esse questionário para que ele possa fazer a sua análise. E também o professor Paulo ele pode buscar documentos da prefeitura, né? Alguns orçamentos, folha de pagamento que ele pode utilizar para fazer essa análise. Nós vamos agora começar a ver qual é o relatório de pesquisa que o professor Paulo fez. Acompanhe comigo no quadro para saber então como é que foi feito esse relatório de pesquisa. O professor Paulo ele elaborou um relatório de sua pesquisa para apresentação na Prefeitura de São José dos Pinhais. O que tem que ter nesse relatório, professora? Lembra lá naquele slide que a gente viu que nós planejamos a pesquisa com uma introdução, referencial teórico, procedimentos metodológicos? Tudo isso vai ter que estar no nosso relatório de pesquisa que nós vamos apresentar para o município. Vamos então conhecer qual é o objetivo de pesquisa do professor Paulo, o que ele tem como foco para pesquisar o município de São José dos Pinhais. Acompanhe comigo no quadro para ver qual é esse objetivo. O objetivo então é mensurar, ou seja, quantificar a relação das variáveis de custos socioeconômicas e de estrutura escolar e pedagógica
com o desempenho dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental de São José dos Pinhais. Então, a gente tem que lembrar que a prefeitura, ela pediu uma consultoria para realmente saber quais eram os custos, quais eram as escolas mais eficientes, qual era o desempenho dos alunos. Então, a partir dessas variáveis, ele criou esse objetivo. Nós vamos ver agora como ele foi fazendo a sua pesquisa no decorrer desse planejamento que ele fez, no relatório dele. O referencial teórico, o professor Paulo ele tem que buscar informações que irão guiar a sua pesquisa. Um dos tópicos que ele tem que colocar nesse referencial teórico é em relação à avaliação de políticas públicas educacionais brasileiras. Por quê, professora? Porque o professor Paulo ele vai estudar a educação municipal. Essa educação municipal ela é uma educação pública. Então, ele pode fazer uma investigação em relação a essa avaliação das políticas públicas. O que ele descobre a partir desse tópico? Ele vai ver que nós temos um indicador no Brasil chamado IDEB, que vai verificar qual é o desempenho dos alunos da educação básica. E ele viu também que a prova SAEB, ela vai fazer parte desse indicador. A prova SAEB, ela é aplicada para os alunos da educação básica para verificar qual é o conhecimento deles em relação a português e matemática. Além disso, o professor Paulo ele vai pesquisar sobre a estrutura da educação brasileira. Com isso, ele vai ver que os municípios eles são responsáveis pelos alunos do 1º ao 5º ano. O Estado é responsável pelos alunos do 6º ao 9º ano. E no âmbito federal, o governo federal, ele vai cuidar das universidades. Além disso, o governo federal, se for necessário, ele também pode atender aos alunos do 1º ao 9º ano. Caso aconteça alguma coisa com o município e o estado, o governo federal ele vai poder auxiliar nesses alunos também do 1º ao 9º ano. Outra coisa que o professor Paulo tem que saber é em relação aos custos na administração pública. Professora, mas por que ele tem que saber sobre os custos na administração pública? Ele vai estudar a educação municipal, que é uma educação pública. Então, ele precisa saber se existe alguma diferença em relação à administração privada e à administração pública, se o custeio das atividades é feito de maneira diferente na administração pública ou privada. Tá certo? Vamos dar continuidade para saber quais foram os procedimentos metodológicos que o professor Paulo utilizou em sua pesquisa. Primeiramente, nos procedimentos metodológicos, nós temos que caracterizar a nossa pesquisa. A pesquisa do professor Paulo, ela é uma pesquisa quantitativa, porque ela vai utilizar a estatística para verificar os seus principais resultados. Ela vai ser uma pesquisa descritiva, que lembra, ela vai descrever as características de um município em relação à educação municipal. E ela vai ser realizada através de um censo, ou seja, foi feito um levantamento no município de São José dos Pinhais. Esse censo foi feito nas escolas municipais. Então, existem 53 escolas municipais em São José dos Pinhais. Essas 53 escolas foram avaliadas pelo professor Paulo. Lembrando que são escolas municipais apenas, que é as que são de responsabilidade do município e que vão atender do 1º ao 5º ano.
Essas 53 escolas foi a base de dados para que o professor realizasse a sua análise. Como é que o professor coletou esses dados? Ele pôde coletar esses dados na prefeitura, perguntando, né, qual era a remuneração de cada professor, ou qual era a remuneração dos funcionários, quantos professores tinha em cada escola. Então, em relação aos custos e algumas partes de estrutura, ele foi até a prefeitura para fazer essa pesquisa, esse levantamento. E ele também pôde fazer um levantamento nos sites como o INEP. Lá no INEP a gente tem informações da estrutura escolar e também nós temos informações sobre o desempenho dos alunos, que aí a gente vê o IDEB e a prova SAEB. A análise desses dados, então, foi feita através de técnicas estatísticas. E essas técnicas estatísticas vão desde as mais simples, como por exemplo as médias, correlações. Nós temos também uma análise chamada análise envoltória de dados, que tem essa sigla, que é o DEA, que eu vou mostrar também mais para frente para você verificar o que essa análise envoltória de dados faz. Agora que a gente já viu desde o objetivo, qual foi o referencial teórico do professor Paulo e quais foram os procedimentos metodológicos que ele utilizou, eu vou deixar um tempo para que você mande algum questionamento, alguma dúvida que você tenha, e nós voltamos em seguida para verificar quais foram os resultados encontrados nessa pesquisa, tá certo? Então eu vou deixar um tempo para que você mande dúvidas e participe da nossa aula. Voltando então com as nossas dúvidas, alguns alunos pediram para que eu pudesse explicar qual era a diferença entre as pesquisas qualitativas e quantitativas. Vou começar então explicando um pouquinho sobre a pesquisa quantitativa. Na pesquisa quantitativa, a gente utiliza números para explicar determinados fenômenos. Essa pesquisa que eu estou explicando para você agora, que o professor Paulo utilizou, ela vai utilizar os números, né, em relação a custos, desempenho do aluno, outras características que a gente pode utilizar números para descrever alguma situação. E esses números, eles podem ser analisados estatisticamente, com essas técnicas estatísticas de regressão, correlação, média, valor mínimo, máximo. Tudo isso pode ser analisado na pesquisa quantitativa. A pesquisa quantitativa, ela vai fazer um levantamento geral. Não, por exemplo, eu posso estudar um município, igual o professor Paulo estuda nesse caso, e eu posso pegar as informações de todas essas escolas de modo geral e fazer uma análise estatística desse município. Já na pesquisa qualitativa, nós vamos estudar com mais profundidade determinado fenômeno. Então, o professor Paulo, se ele fosse fazer uma pesquisa qualitativa, ele teria que ir até as escolas, ele poderia escolher uma escola apenas e aprofundar o seu conhecimento nessa escola, fazer uma descrição, fazer entrevistas abertas e não questionários fechados. Ele vai poder utilizar outras formas, outras técnicas que ele poderia utilizar para analisar determinados fenômenos. Nós temos como pesquisa qualitativa a etnografia, nós temos estudos de casos que podem ser feitos, análise de discurso, análise de narrativa, tudo isso utilizando a pesquisa qualitativa, tá certo? Vamos então dar continuidade a verificar qual eram os resultados que o professor Paulo encontrou em sua pesquisa. Vamos acompanhar comigo no quadro. Esse primeiro resultado que foi encontrado pelo professor Paulo. Olha só, essa pesquisa é uma pesquisa quantitativa. Ela vai abranger 53 escolas e não vai se aprofundar muito. Ela pode levantar hipóteses em relação a determinado assunto.
Nós vamos ver agora um exemplo de pesquisa quantitativa, para ficar mais claro para você, aluno, que perguntou sobre essa diferença entre pesquisa qualitativa e quantitativa. Essa primeira tabela, o professor Paulo ele vai apresentar o custo mensal do aluno. Esse custo mensal ele foi dividido em 3 grupos. O custo pedagógico, que vai ser referente à remuneração dos professores. O custo social, que tem relação com a merenda escolar, ou seja, quanto custou os gêneros alimentícios e qual foi a mão de obra, o valor da mão de obra para preparar esses gêneros alimentícios em merenda escolar. Temos também o custo administrativo, que é o custo com outros funcionários, com a remuneração de outros funcionários. Ou seja, podem ter bibliotecários nas escolas, os diretores, outros funcionários que não sejam professor estão alocados aqui no custo administrativo. O custo mensal por aluno, ele vai ser a somatória desses 3 tipos de custo. Vamos analisar essa tabela para verificar alguns números que o professor Paulo encontrou em sua pesquisa. Ele viu que o custo mensal por aluno, por escola, nos municípios, tem média de R$ 214,91. Então, das 53 escolas, a gente tirou a média para verificar qual era o custo por aluno por escola, e essa média foi desse valor de quase R$ 215. A gente pode verificar quais foram os valores mínimos e máximos encontrados no município. Então, o valor mínimo, ou seja, dessas 53 escolas, uma delas teve um valor menor em relação a outras. Esse menor valor foi de R$ 151,09 por mês por aluno, em uma escola, numa escola X. E o valor máximo de R$ 355 foi encontrado na escola Y. Então, enquanto uma escola apresentou um valor aproximado de R$ 150, outra escola apresentou um valor de R$ 356 aproximadamente. A gente começa a perceber que existe então uma diferença muito grande em relação aos custos do município. A pesquisa quantitativa, ela não vai conseguir verificar o porquê dessa diferença. Se o professor Paulo resolvesse investigar com mais profundidade essa diferença, ele poderia fazer uma pesquisa qualitativa para investigar o motivo que leva a essa discrepância dos valores entre as escolas. Se existe realmente ou não um motivo que leva a ter essa diferença de valores. Vou mostrar para você agora um outro resultado encontrado pelo professor Paulo. Vamos ver no quadro agora um mapa e uma tabela que vai explicar esse mapa. Esse é o mapa de São José dos Pinhais. Aqui está Curitiba, que é a cidade vizinha. E o restante aqui é São José dos Pinhais. Aqui está o centro do município de São José dos Pinhais. E esses pontos coloridos que você enxerga no mapa são as escolas do município. Cada ponto, cada cor tem um significado. A cor azul significa que são as escolas que possuem um valor de custo por aluno entre R$ 150 a R$ 200. Essas são as escolas azuis. Deixa eu colocar aqui que essa daqui vai ser a escola azul. As escolas verdes vão ter esse valor de R$ 200 a R$ 250. Ixi, veio amarelo aqui. Desculpa, vamos apagar para que não confunda. Então, aqui vai ser as escolas azuis. Aqui, as verdes. O valor de R$ 250 a R$ 300 vão ser as escolas amarelas. E acima de R$ 300 vão ser as escolas vermelhas.
Nós vimos aqui nessa tabela, o professor Paulo encontrou apenas 4 escolas que têm um valor acima de R$300, enquanto as demais escolas elas possuem um valor inferior a R$300. 23 escolas estão nessa faixa de escolas azuis, que são no valor de R$150 a R$200. As demais 19 escolas estão no valor de R$200 a R$250. De R$250 a R$300 estão apenas 7 escolas. O que a gente começa a perceber com esse mapa? As escolas que têm um valor superior a R$300, elas estão centralizadas, que são esses pontos vermelhos aqui no mapa. Eles se encontram no centro do município, assim como as escolas amarelas. As escolas de menor valor, elas estão mais afastadas do centro. Olha só quantas de escola verde e azul nós temos afastadas do centro. Elas têm um menor valor. Aqui, o professor Paulo ele pode verificar quais são os motivos, né? Ele começa a criar hipóteses para descobrir se existe algum motivo ou não para que essas escolas de pontos vermelhos, que são as escolas acima de R$300 por aluno, se elas têm um motivo de estar centralizadas ou não. Uma pesquisa qualitativa pode investigar com mais profundidade se existe algum motivo específico, né? Aí o professor Paulo teria que fazer uma entrevista no município para saber esse motivo que levou a esses custos serem mais altos no centro. Vamos dar continuidade no quadro para verificar outros resultados que o professor Paulo encontrou nessa pesquisa. Esse gráfico é um gráfico radar. Ele é como se fosse um gráfico de linha, que é esse gráfico aqui, mas ele tem um formato circular. Esses valores centrais, que vai de 0 a 400, são os valores de custos. A linha vermelha é a linha de custo por escola. Esse valor aqui em volta, que vai de 1 a 53, são as escolas. Cada cor dessas linhas vai ter uma identidade. A cor vermelha é referente ao custo, a cor roxa referente ao IDEB e a cor laranja é referente ao nível socioeconômico. Esse nível socioeconômico é medido por escola e ele vai utilizar a renda e a classe dos alunos. Então, quanto maior o nível socioeconômico dessa escola, melhor é a renda do aluno. Vamos verificar alguns pontos característicos nesse mapa que vão explicar um pouco sobre se existe relação ou não entre custo e desempenho do aluno. A escola 37, que é essa escola aqui no canto, ela tem um custo elevado, que está aqui nessa linha vermelha. Ela é a escola que tem o maior custo do município. Então, lembra que na tabela anterior a gente viu que o valor máximo de custo mensal era de R$355? Essa escola 37 é a que possui o maior valor de custo mensal do município. O que essa escola teve de desempenho? Qual foi o valor do IDEB dessa escola? O valor do IDEB foi de 5,2. Enquanto a escola de menor custo, que foi a escola 19, que está aqui nesse outro lado, olha só, a ponta do custo dela está aqui para baixo. Ela teve o menor custo do município, que foi aquele valor de R$151, e o seu IDEB é de 5,1. Nossa, professora, quer dizer então que a escola que mais gastou no município teve um IDEB praticamente igual à escola que menos teve de menor custo. Por que isso aconteceu? Será que existe então relação entre custo e desempenho do aluno? Será que quanto maior o custo, maior vai ser o desempenho do aluno? Ou quanto menor o custo, melhor vai ser esse desempenho?
O que a gente pode verificar com essas informações? Então, a gente começa a verificar hipóteses que podem ser estudadas com maior profundidade, né, em outras pesquisas. Por enquanto, o objetivo do professor Paulo é só mensurar esses valores, fazer um diagnóstico do município e não se aprofundar. Então, ele pode criar hipóteses para melhorar a gestão desse município e também ele vai poder se aprofundar mais para frente para ter essas respostas com mais certeza. Vamos voltar para o quadro para continuar olhando esse gráfico. A escola número 9 é a escola que teve o maior valor de IDEB, ou seja, ela teve o maior desempenho dos alunos, que foi de 7,1. Esse valor, essa escola ela teve um custo de R$ 211. Vou colocar aqui, R$ 211,43. A gente percebe que não tem muita relação o custo com o desempenho do aluno. Por quê? Uma escola gastou R$ 350 no mês e teve um desempenho de seus alunos de 5,2 no IDEB, e uma escola teve um valor abaixo da média do município, que foi esse valor de R$ 211, e teve o maior valor de IDEB, o maior desempenho dos seus alunos. A partir daí, o professor Paulo ele pode utilizar uma outra técnica estatística para verificar se existe relação ou não entre as variáveis. Se os custos vão ter relações com o desempenho do aluno, se a experiência do professor vai ter relação com o desempenho do aluno. Outras técnicas, outras formas de verificar isso serão mostradas no próximo quadro, na próxima tabela, que eu vou mostrar para você. Vamos acompanhar comigo no quadro, que essa é a tabela de correlações. Correlação. Essa tabela ela vai colocar todas as variáveis que foram correlacionadas, que são essas daqui. Quando nós temos esses asteriscos aqui em volta desses valores, quer dizer que a relação teve significância estatística. Por exemplo, o custo mensal por escola teve uma alta relação com o total de professores, que é esse valor encontrado aqui. O que isso significa? Significa que quanto maior é a quantidade de professores naquela escola, maior vai ser o custo mensal das escolas. Algumas relações interessantes nesse quadro. Nós vemos que a média SAEB, que é aquela que vai verificar a média de português e matemática dos alunos, também é uma medida de desempenho. Então, o desempenho do aluno, ele vai estar relacionado apenas com duas variáveis. Estatisticamente, ele tem relação com duas variáveis. A gente vê aqui, ó, que a média SAEB, ela não tem uma relação estatística com o custo mensal por escola. Não apresentou um valor estatístico significante. Por isso, a gente não pode afirmar que quanto maior o custo, maior é o desempenho do aluno, ou o contrário. A média SAEB, ela vai ter relação, então, com a média de experiência dos professores, que é esse valor encontrado aqui, de 0,349. Esse valor mostra que, quanto maior a experiência dos professores, quanto mais tempo esses professores atuam, maior vai ser o desempenho do aluno. Desempenho do aluno. E também a média SAEB, ela vai ter relação com o nível socioeconômico, que é esse valor aqui no canto. Por quê? Quanto maior o nível socioeconômico de uma escola, maior vai ser o desempenho
a média SAEB dessa escola. A partir desse momento, nós podemos criar ainda mais hipóteses para verificar se existe o porquê que existe essa relação. Então, os professores que eles têm mais experiência, eles podem trabalhar melhor com seus alunos e por isso que os alunos têm um maior desempenho nas escolas. A renda, quanto maior é a renda do aluno, maior vai ser o desempenho desse aluno. Por que que isso acontece? Aí a gente encontra, vamos voltar no quadro, a gente encontra uma outra relação, que o nível socioeconômico, ele também tem uma relação com a experiência dos professores. E aí o professor Paulo pode questionar o município dessa forma. O professor que tem mais experiência, ele vai estar alocado nessas escolas que têm um nível socioeconômico maior. Quando a gente vê lá no mapa que as escolas de maior custo, elas estão centralizadas, isso significa que os professores que custam mais, que são os professores que têm maior experiência, eles podem estar nessas escolas de maior custo. Consequentemente, essas escolas, elas vão ter um nível socioeconômico maior porque elas estão mais no centro. Normalmente, isso acontece, mas o professor Paulo, ele não pode afirmar isso, ele tem que investigar, fazer entrevistas com o município para verificar se existe ou não essa relação de professor de nível com maior experiência custar mais, estar alocado lá no centro da cidade e escolher as escolas melhores para que ele possa trabalhar. Então, o professor Paulo começa a fazer essas anotações, né, essas análises, para então depois questionar o município e prestar a sua consultoria à prefeitura. Vamos dar continuidade no quadro para verificar outros tipos de técnicas que a gente pode utilizar. Nós temos a análise envoltória dos dados, que ela vai ser utilizada em estudos de eficiência. Ou seja, a partir da técnica da análise envoltória de dados, a gente verifica quais são as escolas mais eficientes desse município. Essas escolas mais eficientes, elas vão ser analisadas através de um software que que calcula essa análise envoltória de dados, que é o DES. Para a gente utilizar esse software, a gente tem que comparar departamentos que são semelhantes. Por exemplo, essa técnica ela vai comparar departamentos educacionais, estabelecimentos de saúde, prisões, instituições financeiras, redes de restaurante, franquias, entre outros. Então, se eu quiser saber quais são os hospitais mais eficientes do Brasil, eu pego um grupo de hospitais que tem características semelhantes e analiso quais são os mais eficientes e quais são os menos eficientes a partir dessa técnica de análise envoltória de dados. Vamos ver agora quais foram os resultados encontrados nesse município de São José dos Pinhais em relação às escolas municipais. Essa tabela, ela vai mostrar quais são as escolas mais eficientes e as escolas menos eficientes. Então, aqui em cima, essa parte aqui mostra as escolas mais eficientes, com mais eficiência, e a parte de baixo mostra as escolas com menor eficiência. O que é a eficiência? A eficiência é a gente conseguir um melhor desempenho com o mínimo de recursos possíveis. Então, aqui a gente percebe que, em relação aos custos, o custo pedagógico mensal por aluno, ele é menor. Essas médias de custos são menores. E o desempenho dos alunos vão ser maiores. Então, a gente vai utilizar menos recursos e ter um desempenho melhor nessas escolas. Já as escolas de menor eficiência são as que possuem um custo elevado
e um menor desempenho dos alunos. Eu vou deixar agora uma questão para reflexão para verificar o que o município ele pode fazer para melhorar a eficiência dessas escolas. Então, que técnica que pode ser utilizada para que a gente melhore essa eficiência das escolas? Vamos acompanhar comigo no quadro qual é essa questão para reflexão. O que a prefeitura pode fazer para melhorar a eficiência das escolas do município apresentado, que foi essa última tabela que eu apresentei para você. Então, qual técnica que o município pode utilizar para melhorar essa eficiência das escolas? Eu vou deixar um tempo para você refletir e mandar a sua contribuição no chat. A gente volta daqui a pouquinho. Muito obrigada pelas suas contribuições. Eu vou ler algumas que são relevantes para a nossa aula. Então, o Paulo de Ilhéus falou que o município ele pode diminuir os seus custos ou transferir os professores e funcionários para obter melhores resultados. Sim, o município ele vai poder fazer isso, mas antes disso a gente tem uma outra técnica que a gente pode utilizar, que é a técnica do benchmarking, que a gente também recebeu uma contribuição falando que essa técnica pode ser utilizada. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês que o software da análise envoltória de dados ele vai contribuir também para fazer um benchmarking dessas escolas. Uma outra contribuição pode ser melhorado capacitando mais os professores, fazendo avaliação de satisfação e aprendizado do aluno, rever a infraestrutura e readequá-la se for o caso, analisar o material didático a fim de entender qual sua eficiência, condições de trabalho e outras características. Então, através dessa técnica do benchmarking, a gente pode verificar quais são essas melhores práticas e aplicar no município. Outra contribuição: diminuir a quantidade de alunos na sala para melhorar a concentração. Quanto menos alunos a gente tem na sala de aula, a gente consegue melhorar a nossa concentração, focar mais, né, nos assuntos e melhorar assim o desempenho do nosso aluno. Então também essa contribuição ela faz sentido para a nossa aula. Vamos então voltar por quadro para que eu possa mostrar um pouco sobre a técnica do benchmarking. O benchmarking, o que ele vai fazer? Ele vai identificar e entender as boas práticas de gestão efetivas. Por quê? O que se faz bem feito e apresenta bons resultados pode ser seguido pelas empresas. Então, nós podemos imitar ou adaptar as boas práticas de outras organizações em sua empresa. Então, a análise envoltória de dados, ela apresenta também um benchmarking para essas escolas de menor eficiência. Esse benchmarking, eles foram realizados com base nessas escolas que são escolas de eficiência boa, ou seja, a escola 5, 15, 17, 31 e 50, entre outras, elas têm boas práticas de gestão e podem ser copiadas para que essas escolas de menor eficiência tenham um bom resultado. Vou dar alguns exemplos. Lembra que a gente falou para diminuir, a gente recebeu uma contribuição para diminuir o número de alunos. A escola 39, por exemplo, esse software vai sugerir uma meta para que se diminua o número de alunos. Ou seja, a escola 39 ela tem 646 alunos atualmente e o software sugere que diminua-se esse número de alunos para 363. Outra coisa, as escolas elas podem diminuir o número de funcionários, diminuir o número de professores de 44 para 24, diminuir o número de outros funcionários de 16 para 10. Consequentemente, a gente vai diminuir o custo pedagógico. O software sugere que diminua esse custo pedagógico dessa escola
de R$ 131 para R$ 99,00. O custo social, ele não vai precisar ser alterado, porque ele não teve muita relação com a eficiência, por isso que está esse campo vazio. E o custo administrativo também pede-se para que diminua de R$ 57 para R$ 48,97. Então, quando eu falo que a gente deve diminuir esses valores, né, diminuir o número de alunos, professor, eu vou expulsar os alunos da minha escola? Não, a gente vai redistribuir esses alunos, redistribuir esses professores e alocá-los de maneira que o município fique equilibrado e tenha uma melhor eficiência nessas escolas. Então, a gente vai ter que alcançar um equilíbrio e o software da análise envoltória de dados, ele apresenta esse benchmarking com sugestões de valores que a gente pode diminuir, que foi o caso que eu acabei de apresentar para vocês. A gente percebe, então, que as escolas mais eficientes são aquelas que têm um menor porte, um menor número de professores, um menor número de alunos e um melhor resultado de desempenho desses alunos. E essas escolas de menor eficiência é o contrário. Elas têm um porte maior, um número maior de professores, um número maior de alunos e que isso dificulta esse desempenho dos alunos. Claro que outras observações podem ser colocadas, né? O município ele pode dar capacitação para os professores para melhorar esse desempenho dos alunos, entre outras coisas. Mas aqui, nessa análise utilizada nesse software, foi isso que o professor Paulo pode alcançar de sugestão para os seus alunos. Nós chegamos então à conclusão dos resultados do professor Paulo. Vamos verificar então no quadro qual é essas conclusões. O professor Paulo ofereceu algumas instruções para a prefeitura em relação ao cenário apresentado. Uma dessas sugestões é diminuir os custos das escolas por meio do remanejamento de professores mais experientes, que esses professores eles custam mais, para as escolas com custos menores, deixando o custo das escolas mais equilibrado. Isso é uma coisa que o município pode fazer para melhorar a eficiência e o desempenho dos alunos. Outra observação do professor Paulo, uma consideração que ele teve. Quanto maior a experiência dos professores, maior é o desempenho dos alunos. Isso a gente viu lá naquela tabela de correlações. Então, o município ele pode analisar essa questão da experiência para verificar qual é a melhor forma de alocar esses professores que têm mais experiência. Outra sugestão é alocar os professores de maior experiência nas escolas com menor nível socioeconômico. Por quê? Lá nas correlações, a gente viu que os professores de maior experiência, eles aumentam o desempenho dos alunos. E que, quanto maior o nível socioeconômico, maior é o desempenho desses alunos. Então, os professores de maior experiência, eles podem estar alocados nessas escolas de menor nível socioeconômico, a fim de melhorar o desempenho dos alunos. Essa é uma outra sugestão que o professor Paulo deixa, então, para o município. E através do benchmarking, verifica-se que algumas escolas podem diminuir os seus custos ou remanejar a distribuição de seus professores e funcionários a fim de evitar desperdícios e alcançar melhores resultados. Então, muito obrigada para quem colaborou com essa nossa aula, né? A gente viu que grande parte da contribuição que vocês nos passaram está realmente adequada a essas técnicas que o município pode utilizar para melhorar a eficiência e o desempenho dos alunos. Agora que a gente já terminou de ver um tipo de pesquisa que foi apresentado, para a gente verificar qual é essa importância da pesquisa científica na gestão das nossas organizações, eu vou mostrar para você um vídeo que vai verificar o diagnóstico de um município em relação a um outro tipo de pesquisa. Então, acompanhe comigo no quadro o vídeo.
E os alunos do segundo período do curso de administração da Unifev, certificado pela FGV, divulgaram uma pesquisa com o tema Perfil Social de Etnias e de Gêneros de Empresas daqui de Votuporanga e também da região. O levantamento foi realizado no mês passado e o resultado apontou que muitas delas ainda precisam melhorar alguns fatores, principalmente de inclusão no quadro de funcionários. A atividade foi desenvolvida durante a disciplina de Psicologia Aplicada à Administração, coordenada pela professora Maria Celina Trevisan Costa. O trabalho buscou mostrar a diversificação existente no ambiente interno de empresas, principalmente entre seus níveis organizacionais. A pesquisa foi importante aos alunos devido à composição das análises e à construção dos dados. Elaboramos um roteiro para a coleta dessas informações, levantando a diversidade nas organizações, a questão da inclusão social, etnia e gêneros. E aí, eles foram a campo, entrevistaram 17 empresas e desse resultado nós fizemos a tabulação com o objetivo de fazer essa identificação, desse perfil da diversidade dentro das mesmas. Quando a faixa etária dos gestores foi analisada, os universitários chegaram à conclusão de que a maioria dos profissionais em nível executivo possui idade acima de 56 anos. Já em nível gerencial, a concentração maior está entre 41 e 45 anos. A maioria dos cargos ocupados em níveis executivos e gerenciais ainda pertence à classe masculina. No nível executivo, os homens representam 71% e no nível gerencial, 62%. Outro dado que chamou a atenção dos estudantes foi a questão étnica. Segundo a pesquisa, 100% dos cargos oferecidos em nível executivo são ocupados por pessoas da cor branca. Na área gerencial, esse número é de 87%. Nos cargos executivos e gerenciais, também não foram encontrados profissionais portadores de deficiência física. A gente foi identificando algo que precisa ser trabalhado com os gestores, dentro das organizações, porque ainda a gente observa alguns números que apresentam essa certa dificuldade de inclusão e que é importante a gente estar revendo essas questões na hora das contratações. Ivan é um dos alunos da Unifev que foram a campo e ajudaram a desenvolver a pesquisa. Uma experiência que, segundo ele, ajudou a entender o mercado de trabalho e as mudanças que ainda são necessárias. Algo que será muito útil na sua futura carreira como gestor. Achei muito importante pelo fato dele mostrar como as empresas da nossa cidade, na nossa região, são. Pelo fato de estudar a matéria de administração, acaba mostrando para a gente como que é nossas empresas e qual que é o perfil delas. E para quando for ingressar no mercado de trabalho, isso será muito importante para a nossa carreira. O relatório completo será apresentado no dia 17 de novembro durante o 10º UNIC, que é o Congresso de Iniciação Científica organizado. Essa foi uma pesquisa apresentada em 2014 por uma turma de administração de uma universidade. Então, elas tiveram como objetivo verificar, fazer um diagnóstico de algumas organizações em relação ao comportamento organizacional delas, Então, eles viram algumas informações em relação à etnia, gênero, em relação ao quadro de funcionários e, consequentemente, eles podem analisar como é que a gente pode melhorar essa gestão e incluir esses funcionários na nossa gestão. Agora, eu vou deixar um momento para que a gente possa fazer uma atividade em sala, que você discuta com os seus colegas, para verificar quais outros tipos de pesquisa que a gente pode utilizar para melhorar a nossa gestão. Vamos ao quadro, então, verificar essa atividade. Que outros tipos de pesquisa podem ajudar na gestão de negócios? Então, aqui a gente pode pegar pesquisas qualitativas e pesquisas quantitativas. Como que elas podem ajudar na gestão do nosso negócio? E quais temas podem ser pesquisados cientificamente para a melhora da gestão? Eu vou deixar um tempo para que você discuta isso com os seus colegas e eu aguardo então a sua contribuição no nosso chat.
Vamos responder então essas duas questões com as contribuições que nós recebemos. Vamos ao quadro, tá? Que a gente possa resolver essa atividade. Nós temos aqui que a pesquisa Quali e Quanti, elas vão se complementar, certo? Que foi uma das contribuições que a gente recebeu. Enquanto a pesquisa Quanti ela vai fazer um diagnóstico geral, a pesquisa Quali ela pode aprofundar algumas questões em relação a esse diagnóstico. Quais são os tipos de os temas que a gente pode estudar? Nós podemos pesquisar os fatores de compra do consumidor, o que leva o consumidor a comprar o nosso produto. Isso é muito utilizado no marketing. Quando a gente vai fazer a nossa pesquisa de mercado, a gente tem que saber o que vai levar o nosso consumidor a comprar os nossos produtos. Nós também podemos pesquisar os perfis dos funcionários, perfil tanto dos funcionários quanto dos consumidores. Também podemos verificar quais são os níveis de emprego de tecnologia aplicado ao negócio. Então, vou colocar aqui, tecnologia, que é um dos temas que a gente pode estudar. Complementando outras coisas que a gente pode pesquisar para melhorar a nossa gestão. O mercado de trabalho, a gente pode fazer uma pesquisa de satisfação do cliente, uma pesquisa de atendimento. Então, vou colocar aqui mercado de trabalho, em relação à satisfação dos clientes, entre outras contribuições que nós temos. O que mais a gente pode estudar, professora? A gente pode estudar temas diferenciados em relação, por exemplo, a festas. A gente pode verificar como é que as festas podem ser organizadas. Então, uma festa pode ser, sim, um tema de pesquisa científica. As igrejas, nós podemos pesquisar cientificamente as igrejas, suas formas de organização e outros diversos temas que nós podemos utilizar em nossa pesquisa científica para melhorar a nossa gestão. Agora eu apresento para você um vídeo que vai mostrar essa união de arte com a pesquisa científica, o que uma empreendedora fez para melhorar a sua gestão. Acompanhe comigo no quadro esse vídeo. Designer e artista plástica Eli Tosta cria seus trabalhos com matérias-primas naturais. Sua empresa, Ateliê Brasil, tem como principal objetivo projetos que envolvem sustentabilidade social e ambiental. A designer criou um banco de matérias-primas naturais e de passivos ambientais. Sua mais recente inovação é a ecoresina, passivo ambiental oriundo do biodiesel. A gente começou a perceber que daria para montar um banco de produtos sustentáveis de uma rede forte e estruturada com grife. O Ateliê Brasil faz uma ponte entre a arte e o setor de pesquisa e estabelece parcerias entre as empresas, que, segundo Eli, só é possível dentro do CIETEC. A gente está dentro da USP. A gente tem aqui grandes pesquisadores, nós temos apoio, né, do IPT, nós temos apoio de grandes pesquisadores aqui dentro. As empresas investem, então isso foi muito importante. Além de apresentar soluções para passivos ambientais, a designer será responsável pelo Corredor Verde, que reunirá empresas do segmento sustentável do CIETEC. Por que o CIETEC? Por assinatura de credibilidade, seriedade, pesquisa, inovação e oportunidade de investimento. Se você tiver aqui um bom projeto, passam investidores aqui do mundo inteiro. Parceria com pesquisas sérias, com universidades no exterior, né? Então, isso realmente está fazendo a diferença no projeto. Visite o Ateliê Brasil no Expo CIETEC 2013. O evento acontece na FEComércio do Estado de São Paulo nos dias 30 e 31 de outubro. Essa foi uma pesquisa de 2013, em que uma empreendedora ela teve essa vontade, essa inovação de buscar na arte uma inovação. Então, para que ela pudesse inovar em seus produtos, né, no seu ateliê, ela foi em busca de uma pesquisa
que fizesse essa elaboração de uma resina que fosse sustentável para a sua organização. Então, ela quis inovar, né, na sua gestão e buscou na pesquisa científica uma forma de produzir uma resina sustentável. Isso, então, é uma forma que a pesquisa científica também pode nos ajudar. A gente pode ir atrás das áreas biológicas, das áreas de saúde, para melhorar também a nossa gestão, né? Através da pesquisa e desenvolvimento, através de inovação. Então, a gente viu que a pesquisa ela tem relação com várias outras áreas, né, da nossa ciência. Então, a gente viu que a pesquisa científica ela vai ter importância na economia, tanto mundial quanto nacional, que foi aquele primeiro vídeo que a gente viu. A gente viu que ela é importante na gestão das organizações, que foi o caso que eu apresentei do professor Paulo, que ele fez um diagnóstico de um município em relação às suas escolas para melhorar a eficiência e o desempenho desses alunos das escolas. Nós temos também a pesquisa como um diagnóstico, que foi um outro município, que foi o segundo vídeo que eu mostrei para você. E nós temos a pesquisa como importante na área de inovação dos nossos conhecimentos, dos nossos produtos, tá certo? Eu vou deixar agora um momento de dúvida, caso você tenha alguma, e a gente volta logo em seguida. Estamos terminando a nossa aula e antes de terminar eu gostaria de mostrar as referências que a gente utilizou na apresentação da nossa aula. Acompanha comigo no quadro para que eu possa mostrar que essa pesquisa que o professor Paulo, né, que foi uma situação hipotética, mas ela realmente existiu. É uma pesquisa que vai falar da relação entre custos, nível socioeconômico e estrutura escolar com o desempenho educacional. Uma análise das escolas municipais de São José dos Pinhais, que foi feita no ano de 2016 e é uma dissertação de mestrado. Então, eu trouxe para você essa referência para que você possa ter uma noção de que realmente a pesquisa ela pode sim auxiliar na nossa gestão das organizações. E por isso que eu tive essa vontade de trazer para você essa referência. Você também pode buscar outros tipos de pesquisa na internet que podem auxiliar na nossa gestão das organizações, tá certo? Então, até uma próxima, tenha uma boa noite e nós vamos nos falando no chat e eu convido você a participar do nosso fórum de atividades que já está aberto. Até mais e abraço!